Olá você, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é da disciplina Mecânica dos Sólidos, aula 3. E o nosso assunto é referente a momento de força. Então vamos ver o conceito de momento, a equação para o cálculo de momento e como podemos calcular o momento de força em alguma das aplicações de mecânica. Vamos ver? Olá, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre momento de força. Então, o que significa momento de força? Ou, na verdade, como podemos entender a ideia do momento de força? Então, imagina você uma força sendo aplicada exatamente a esse corpo. Podemos dizer que uma força, ao ser aplicada em um corpo, ela poderá produzir um movimento de translação ou um movimento de rotação. Se essa força é capaz de fazer com que um corpo rotacione em relação a um eixo, podemos dizer que essa capacidade da força de produzir a rotação no corpo em relação a um eixo é o que nós chamamos de momento de força ou torque. Então, é muito interessante ter a ideia de que sempre que a força está produzindo um movimento de rotação em um corpo, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário, podemos associar isto ao momento de força. Então, matematicamente, como podemos analisar o momento de força? Vamos fazer essa análise vetorial para o momento de força. Então, imagina você que temos aqui um corpo rígido sofrendo a ação de uma força F. Observe que essa força F é esse vetor que possui um módulo, uma direção e um sentido. Temos também um vetor posição R. Esse vetor posição R é um vetor que tem origem no ponto A e extremidade exatamente no ponto onde a força F está sendo aplicada. Matematicamente, podemos dizer que o vetor momento ele é o produto vetorial do vetor R vezes o vetor F. Então, se o momento é o produto vetorial de R vezes F, podemos dizer, através do conhecimento de produto vetorial, que o módulo do vetor M será o módulo do vetor F vezes o módulo de R vezes o seno do ângulo formado entre a direção de F e a direção de R. Onde podemos verificar aqui na figura, olha só, vamos verificar aqui na figura, que esse ângulo alfa que nós temos aqui é o ângulo formado entre a direção da força F e a direção da força R. Porém, é interessante observar que o momento ele também pode ser calculado como sendo o produto de F vezes a distância D. Opa! Quem é essa distância D? Essa distância D é o que nós chamamos exatamente do braço de força. E o que vem a ser o braço de força? O braço de força nada mais é do que a distância perpendicular entre a linha de ação da força F e o eixo de rotação escolhido. Então podemos ver, ó, essa distância D é o nosso braço de força. E repetindo, ela é a distância perpendicular entre a linha de ação da força F e o nosso eixo de rotação. Então, muito bem. Então, a partir dessa ideia, temos exatamente equações com a qual podemos determinar o momento de força. E lembrando que, se o momento de força é a capacidade que a força tem de produzir uma rotação, podemos então verificar que essa rotação produzida, ela poderá ser uma rotação no sentido horário ou no sentido anti-horário. Esse momento então, ele está sendo produzido no sentido anti-horário, vamos dizer que através da regra da mão direita verificamos aqui, olha, o sentido do vetor momento. Então, consideraremos que esse momento será um momento positivo. Se através da regra da mão direita, observamos que esse momento está sendo um momento no sentido horário, verificaremos pela regra da mão direita o sentido do momento e assim indicaremos o momento como sendo um momento negativo. Então, o que nós temos aqui é, na verdade, uma convenção sim, para nos dar ideia se o momento produzido é um momento no sentido horário ou anti-horário e assim podermos exatamente, ó, definir um sinal para diferenciar o que é um momento no sentido horário e o que é um momento no sentido anti-horário. Então nós temos aqui agora exatamente uma aplicação muito importante referente à teoria de momento de força.
Um praticante de exercícios começa com seu braço na posição A0. Então, ó, ele está com seu braço nessa posição, na qual a fita elástica não está esticada. Ele então gira seu braço para a posição 0B. Então o braço é rotacionado até essa posição. Perfeito aí? O módulo elástico da fita é igual a 60 Nm. Determine o momento em torno do ponto zero, então em torno do ponto zero, devido à força que a fita exerce sobre a mão B. Muito bem, nós podemos ver que a mão, ao sair da posição A e chegar aqui na posição B, verificaremos exatamente o que, amigos? Um movimento de rotação. Você vai verificar que nesse momento que a mão se encontra na posição B, essa força F ela está agindo. No caso, essa força aqui ó, é uma força conhecida como a força elástica, pois essa fita aqui ela tem uma certa elasticidade. Então vamos verificar. Se eu tenho aqui essa fita com uma certa elasticidade, eu vou verificar que essa força aqui está produzindo ó, o que nós chamamos força elástica. Então, o que é a força elástica? É a força produzida devido à deformação desse material elástico. E nós sabemos, certo, que através dessa relação trigonométrica, nós vamos verificar que essa distância aqui, a distância 0B, ó, é uma distância, como é dada na figura, de 635 milímetros. Verificamos que a distância 0A pertence a quem? Pertence a. Eu posso dizer que a distância AC, olha só, a distância C é 740. E que a distância 0A é exatamente o comprimento do braço aqui, pois o braço fez esse movimento circular assim. E para esse movimento circular, essa distância corresponde a 635 milímetros. Então, amigos, vamos verificar se a distância, certo? 0A e a distância AC vale quanto? Então, 0A, 635 e a distância AC, 740, totalizando uma distância de 1.375 milímetros. Que legal! Se eu tenho essa distância, 635 milímetros, e tenho essa distância, 1.375 milímetros, eu verifico aqui exatamente o que? Uma relação, que é uma relação trigonométrica para um triângulo retângulo. E aí eu posso verificar o quê? Eu posso, então, a partir daqui agora, ó, estabelecer quem vai ser essa força F. Como? Vamos ver? Essa força F, como ela é uma força elástica, a força elástica ela corresponde ao produto do módulo de elasticidade vezes a deformação. Opa! Quem vai ser a deformação? Primeiro, eu sei que a constante elástica desse material elástico é 60 Nm por metro. E essa distância da deformação da fita, certo? Do ponto A para o ponto B, ela vai corresponder a quem? Vai corresponder a toda essa distância, olha só, a toda essa distância na qual ela foi deformada. Então verificaremos o quê? Em A, era a posição inicial de quem? A posição inicial do material elástico. Só que esse material elástico ele saiu do ponto A para o ponto B. Então vamos fazer uma coisa interessante aqui. Para calcular essa deformação, eu vou dizer que toda essa distância aqui, BC, eu posso achar. Quem é essa distância BC? Essa distância BC é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então eu posso dizer que essa hipotenusa do triângulo retângulo será 635 ao quadrado mais 1.375 ao quadrado, raiz desse valor. E aí eu vou verificar então que essa distância, a deformação da mola, vai ser toda essa distância BC menos 740, ou seja, a deformação que nós temos para a mola será a hipotenusa menos 740, aqui transformada para metro, dá esse valor. Sendo assim, eu posso dizer que a força F ela vai ser igual a 46,5 newtons. Então, 46,5 newtons, gente, é essa força elástica que está agindo aqui na mola. É interessante verificar que nós temos também essa força F, onde essa força F ela pode ser decomposta em duas forças, na força F de x e na força F de y. Se eu decomponho a minha força F na direção x e na direção y, eu posso verificar o quê? Que esse ângulo,
certo? Que é o nosso ângulo θ. Olha só, esse ângulo que é o nosso ângulo θ, ele vai corresponder exatamente ao arco tangente de quem? De 1375 por 635. Então, eu posso dizer que θ é a função arco tangente de 1375 por 0635. Achando assim que esse ângulo θ é 65,2 graus. Então, 65,2 graus é o nosso ângulo θ, que corresponde exatamente a esse ângulo. Então, amigos, eu posso verificar que, dessa maneira, como calcular o momento produzido por essa força F em relação ao ponto zero? Opa! Eu vou dizer que esse momento ele será dado como sendo o momento de F de x mais o momento de F de y. Porém, dá para você verificar que o momento de F de x é zero. Opa, por que zero? Eu verifico que a linha de ação de F de x ela passa exatamente por onde? Pelo eixo de rotação. Se a força F de x passa pelo eixo de rotação, podemos dizer que a distância D, o braço de força, é zero, pois, olha só, nós não temos dessa forma o que nós chamamos de quem? Da distância, certo? Entre a linha de ação da força e o eixo. Então eu posso dizer que toda vez que a força passar pelo eixo de rotação, esse momento vai ser zero. Logo, então, eu posso dizer que o momento que nós temos será um momento produzido apenas pela componente F de y. E aí eu vou dizer, quem é o momento de F de y? Vai ser, olha só, vai ser o módulo de F de y vezes o seu braço de força. Quem vai ser o seu braço de força? Vai ser a distância entre a linha de ação da força e o eixo. A distância entre a linha de ação da força e o eixo é exatamente a distância 635 milímetros. Muito bem. Então, agora eu posso dizer, olha só, que F de y é a componente de F. A componente de F, como esse ângulo aqui eu sei que é o nosso ângulo θ, que é o nosso ângulo de 65,2, F de y está oposto. Se Fy está oposto, então Fy vai ser 46,5 seno de 65,2 vezes o braço de força que nós sabemos que corresponde a 635 milímetros ou 0,635 metros. Então, dessa forma, amigos, eu posso então verificar que o momento produzido será um momento de 26,8 Nm. Ou seja, o momento que essa força F produziu em relação a esse ponto zero foi um momento de 26,8 Nm. Verificando dessa forma que esse momento seja um momento positivo, eu quero dizer que essa força tende a produzir uma rotação no braço no sentido anti-horário. Então, amigos, é muito importante nós verificarmos como determinar o momento. Verificamos, inclusive, que essa análise foi uma análise para um momento bidimensional. Ok?